Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês na CNPJs, gravando mais um episódio do CNPJ Cast, mais uma vez com meu grande companheiro, fiel escudeiro, Dejan. Hoje subindo mais uma vez de nível, né, Dejan? CNPJ Cast não tem jeito, né? A régua tá sempre subindo. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar e conversar com todo mundo de novo. Aí vai começar com nós de novo, né, porque a gente foi os primeiros, mas deixar registrado aí o quanto nós estamos felizes aí com a Nath, com o Felipe, tá nos ajudando em convidar as pessoas, encontrar os nomes certos, pra gente trazer o conteúdo de qualidade aqui pra vocês. E hoje nós vamos ouvir falar sobre algumas coisas diferentes, né? Aqui na CNPJ a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre empresa, sobre financeiro, e agora a gente vai ver isso dentro de uma visão um pouco maior, né, Dejan? Uma visão que um tempo atrás você gostava, né? Ainda gosto. Acho que viver em sociedade é viver em política. Você tem que ter, não tem como. A partir do momento que a gente está no âmbito social, você tem que pensar em política, você tem que conversar em política, você tem que viver em política, porque é através dela que você consegue realmente fazer as coisas. Então eu gosto muito, quem me conhece há mais tempo sabe que eu já tive a oportunidade, mas... Um pouquinho vai soltar, o Felipe vai soltar a música no fundo. Mas vai ser um bate-papo super legal, acho que o pessoal vai gostar e que vai encaixar muito com o tema de empreendedorismo, porque eu acho que as coisas são muito conectadas. Não há de se falar em empreendedorismo sem você falar também em sociedade, em política e tudo que os stakeholders que estão por volta disso. Show. Antes da gente entrar e apresentar esse grande convidado que a gente tem aqui hoje, não poderia deixar de reforçar para vocês sobre o nosso evento, o Conecta CNPJs. Vai acontecer no dia 22 de novembro. Estamos, nesse momento, nesse episódio, já com a programação do encerramento do final do primeiro lote. Então tá, felizmente, acontecendo de uma forma muito legal, atingindo números que, sinceramente, nem nós aqui na CNPJ esperávamos, né? Pessoas que estão se envolvendo, nomes que estão convidados. Então, se você é um empreendedor que quer melhorar a gestão do seu negócio, ajudar os seus colaboradores a ter mais performance, desenvolver o seu trabalho em vendas e marketing e ainda conseguir conduzir o seu time para dentro de um sucesso que impacta diretamente dentro da sua empresa, você não pode perder o CNPJ, o Conecta CNPJs. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui nosso querido amigo Wallace. Seja bem-vindo aqui na CNPJs. Você que é uma pessoa tão representativa dentro da nossa cidade, hoje vereador, já caminhando aí para a próxima e tudo dando certo aí a sua reeleição. A gente vai ouvir e aprender muito de você, principalmente dentro desse olhar, Wallace, empreendedor que você desenvolveu em toda a sua carreira e agora vem mostrando isso de uma forma tão clara, tão legal aí para nossa sociedade. Seja bem-vindo aqui no CNPJ Cast. Eu já agradeço de antemão o convite de vocês para poder participar. Eu acho extremamente importante, né, a gente trocar essas ideias. E eu sou cria de Birité, sou da cidade, gosto de trabalhar e promover coisas boas dentro da nossa cidade. Hoje eu estou vereador, mas eu costumo dizer que eu sou político e sou professor de educação física. Mas estou vereador, enquanto eu estiver vereador, a gente tem que trabalhar em conjunto mesmo para poder fazer coisas boas, coisas positivas na nossa cidade. Então eu já agradeço, acredito que vai ser um bate-papo muito bacana, para a gente trocar experiências, trocar ideias. Vocês têm muita coisa para passar também e eu acredito que tem algumas experiências que eu consigo passar para vocês, para quem está nos acompanhando, né? Isso é importante e tenho certeza que vai ser muito agradável essa troca de ideias aqui. Não, já está sendo já, a gente já está aproveitando muito aí de você, de escutar sobre os projetos, sobre as ideias, sobre o que você, junto com todo o seu time, todo o apanhado que você vem trabalhando, vem fomentando para dentro da nossa cidade. Mas antes da gente entrar dentro desses pilares, Alice, eu queria conhecer mais você. Né? Nós já nos conhecemos há um tempo, temos esse privilégio, mas muitos dos empreendedores que talvez nos acompanham, talvez pode ter aquela visão ali que os políticos não olham para o lado do empreendedor, não olham para aquela construção de uma empresa, de um desenvolvimento, e eu acho que a sua história, desde jovem ainda, muito jovem, pode impactar diretamente nessa visão das pessoas. E depois disso, quando elas verem os projetos, o apoio, o que você vem trabalhando, acho que pode ajudar a gente aí a ter uma transformação desse olhar para esse lado de desenvolvimento econômico que a gente precisa trabalhar. Então conta pra gente um pouquinho aí, quem que é o Wallace, o que você gosta, por que de ter escolhido o caminho, né, da política social, de trabalhar com projetos sociais, de estar sempre disposto aí a ajudar outras pessoas, independente do que for necessário.
Ô, cara, eu sempre fui empreendedor na vida, né? Eu acho que todos nós temos um pouquinho de empreendedorismo. Sou de uma família de classe média baixa, nunca tive tudo na mão, tudo que eu queria eu tinha que correr atrás. Eu e minhas irmãs, tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Então, assim, tudo que eu queria ter na vida, tive que correr atrás mesmo, batalhar, trabalhar desde cedo. E fui criado em projeto social, desde criança ali com meu pai acompanhando, né, minha família. Então, o projeto social não deixa de ser parte de um empreendedorismo, né? Teve que pensar o projeto, teve que pensar a estrutura e fazer acontecer. Então, desde pequeno ali acompanhando, crescendo, estudando escola pública. E em 2019 eu formei Educação Física, aqui em Birité mesmo, na UENG. Então, era um sonho meu. Um dos sonhos, né? Sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Então, até os 16, 17 anos, eu fui para Goiás, para São Paulo, para correr atrás, só que chegou uma época que é difícil. Não tem como a gente... A idade chega, né? A idade chega e, infelizmente, não tem como a gente alcançar o objetivo. O Dejan te entende bem, o Dejan já foi atleta também. Jogador? Eu sou atleta. O problema é que eu parei muito cedo, quando eu tinha 6 anos. Aí não dá. Tem uma piada interna aqui que a galera que nos acompanha aí sabe desse atleta aí que é pesado, né? Jogador. E assim, eu no meio do futebol ali, eu com 14, 15 anos, eu comecei a apitar jogo de futebol. Então eu já comecei a ganhar ali o meu dinheiro, a minha renda, através do jogo. Porque todo mundo quer ser jogador, ninguém quer apitar o jogo. Você pode perceber que nenhum jogo de futebol acontece sem o juiz. Então eu comecei a apitar jogo, com 15 anos apitando jogo amador, beira de campo, cara ameaçando, querendo brigar. Graças a Deus nunca apanhei. Mas assim, sempre correndo atrás mesmo. Saía de casa cedo no sábado e voltava às 18, depois de apitar 4, 5 jogos no dia. E no domingo de novo. E assim eu fui correndo atrás, recebendo ali o dinheiro, tirei a minha carteira de motorista com o dinheiro da arbitragem. Aí chegou aos 17 anos ali, difícil no futebol, fiz um curso no Senai, tá guardado lá, fiz o curso soldador no Senai, nunca usei, mas tá guardado lá. Se um dia eu precisar, ter uma profissão. O negócio é legal mesmo. Fiz de tudo, rodou tudo. E eu acho legal você continuar contando aí, mas só pra gente voltar um pouquinho, você comentou ali que sua família sempre se envolveu em projetos sociais. Isso é natural da família? Sempre foi a família que criou projetos, que desenvolveu projetos, que conduziu projetos? Ou vocês participavam dos projetos e hoje você enxerga o projeto de uma forma diferente? Não, ali meu pai sempre foi o cabeça dos projetos. Cara, que legal. Esse ano faz 39 anos de Nova Geração, que é o primeiro projeto dele, né? Que atende crianças de 4 a 17 anos. De já teve o prazer de conhecer. O pai dele já contribuiu muito com o projeto. Então, assim, desde 84, meu pai criou. Eu tinha 14, 15 anos, diferente de mim, que era bom de bola, meu pai não era bom de bola. Ele precisava de alguém para olhar o time. Ele foi e começou a olhar o time lá na comunidade dele. Daí, então, o projeto foi crescendo. Hoje atende mais de 350 crianças, gratuitamente, não cobra nada, de 4 a 17. Tem menino, tem menina. Então, o projeto tem diversos alunos que passaram no projeto e hoje é advogado, é professor. Se vocês pegarem essa trajetória toda do seu pai, quantas vidas ele não impactou direto? Diversas vidas. A gente foi num casamento esse final de semana que o noivo e a noiva se conheceram no projeto do meu pai. Então, assim, tem diversas histórias lá dentro do projeto. Tem funcionários aqui, CNPJs, que são crias lá do Nova Geração. Então, a vida toda. É Natal Solidário, é Festa das Crianças. E isso a gente foi crescendo nesse meio. Vai aprendendo. Hoje, eu tive uma experiência na faculdade, você vai aprendendo a lidar com esses projetos. Até essa forma que, não só na prática, na teoria também, que contribui para o projeto evoluir. E assim eu criei depois o Geração Fitness, que hoje atende a comunidade mais velha com atividade física, tanto no Campo do União quanto no Bosque. Então o pessoal faz atividade física, zumba, funcional, gratuitamente no campo. E tem o outro projeto, que é o mais recente, que é o Projeto Acontece. Aulas de violão, capoeira, reforço, aula de inglês, forró, aula de corte e costura. Então, assim, tem diversas atividades dentro desse projeto. Então, a família toda é envolvida em projetos sociais gratuitos para a comunidade. A gente só foi aperfeiçoando no decorrer dos anos. Cara, legal. E aí, dentro de um dado momento que você estava contando aí que eu te interrompi, deixou guardada ali a profissão de soldador e essa sequência aí, como que foi vindo até chegar ao momento que você está hoje? Aí eu formei soldador e em 2016, mais ou menos, eu passei na Wave. E lá eram 40 vagas, né? E eu passei 39º. Então, só que eu até brinco, eu falo que às vezes o que passou em primeiro não formou. Não, o que passou em 39º eu formei regular, graças a Deus, em 2019. Um ano ali poucos meses antes da pandemia, né? Então, formei Educação Física e já trabalhava na área.
Eu trabalhei na escola de 2016 a 2020, que foi o ano da eleição que eu tive que sair para disputar a eleição. Então já tinha essa vivência ali dentro da escola, que é o que eu gosto também. Como educação física, a minha paixão mesmo é a escola, dar aula para criança, não só de futebol, porque a gente acha que a educação física é só futebol, né? Não só rola bola. Bola de queimada para as meninas, bola de futebol para os meninos, mas não, eu gosto de envolver mesmo os alunos. E assim, em 2020, eu licenciei da educação física, parei de dar aula para focar no meu projeto de eleição. Mas eu, desde criança, cara, desde 6 anos de idade, 6, 7 anos, eu paro na frente da televisão, isso até hoje, para assistir propaganda eleitoral. Guardava Santinho, o Djan aí, até nos bastidores aqui, a gente já estava relembrando. Eu gosto de música de campanha, número de candidato, ver como o político fala. Então, assim, acredito que em todas as áreas, já fica até uma dica aí, né? Em todas as áreas que a gente for atuar, a gente tem que tentar aprender com os melhores. Nem sempre tem só pessoas boas na área. Existe médico bom, é médico ruim. Existe político que não é muito bom, você não vai gostar, mas existe políticos bons que podem mostrar que tem uma boa política. E eu sempre acompanhei. Em 2020, quando eu tinha 22 anos de idade, decidi disputar a eleição com o apoio da família, que é importante. A gente tem a família ali apoiando, então todos me incentivaram. E a gente foi para a disputa. Atrás pedindo voto nessas pessoas que foram envolvidas ali no projeto. Seja Nova Geração, seja Geração Fitness, pessoas que já tinham sido beneficiadas por nós. E graças a Deus, cara, eu tive 930 votos, gastei, acho que dos eleitos eu devo ter sido que gastou menos valor mesmo, não tinha muita condição de investir dinheiro, e tive 930 votos, sendo eleito o vereador mais jovem da cidade. Ainda carrego essa responsabilidade. E eu ia usar só, tem um fato engraçado, cara, eu ia usar só o Wallace Andrade. Só que por ser muito novo, as pessoas falavam, não, jovem não tem responsabilidade, não tem compromisso, e eu já tinha formado. Falei, não, vou usar então o professor Wallace Andrade, que na hora que você vê lá, você vai falar, opa, o cara pelo menos ele é professor, ele tem uma profissão, é um cara responsável. Então dava até pra usar um monte de coisa. Professor, jogador. Jogador, tudo. Podia usar tudo, tem juiz, Aí eu usei professor. Esse cara é responsável, gente. Ele faz tanta coisa aqui que mais um cargo que ele é político vai nos ajudar. Aí deu certo, cara. A gente foi pra disputa e venceu as eleições. Foi um ano atípico, né? Quando da pandemia. As eleições acontecem geralmente em outubro. Nesse ano aconteceu em novembro. Adiou, todo mundo com máscara e tal. E vencemos as eleições. Em 2021 nós assumimos o mandato e estamos aí. Tem 2 anos e 6 meses, né? A partir daí, cara, trabalho todos os dias, graças a Deus. É legal a gente escutar toda essa sua trajetória, Wallace, que o pessoal talvez está pensando assim, gente, o que o Túlio Djan tá trazendo um vereador, uma figura pública, um político pro CNPJ Cast, sendo que é um podcast que fala de empreendedorismo. Cara, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa em gestão, a gente pensa em pessoas, a gente pensa em conquista, persuasão, desenvolvimento e N coisas que tá ligada diretamente no seu dia a dia, como vereador ou como empreendedor, quem está nos ouvindo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, antes da gente entrar nos projetos, antes da gente entrar nessa visão mesmo de desenvolvimento, empreendedorismo, queria que você relatasse para a gente, talvez uma coisa que poucas pessoas sabem, né, e por não acompanharem, como que é a sua gestão do dia a dia. Porque a gente sabe que você tem muitos compromissos, tem pessoas que precisam te acompanhar, tem recursos que você precisa inteligentemente lidar com eles para saber onde investir, onde aplicar. Como que foi essa inserção sua nesse mundo, né? Visto que você já gostava, já acompanhava muita coisa, mas aí agora veio na prática sendo um dos mais jovens aí. Como que hoje você enxerga todo esse lado, né? Todo esse apanhado aí, olhando para esse lado que o empreendedor tem. Então, podemos considerar quase que o Wallace é o vereador empreendedor, sim, assim como sim. Um prefeito enfim, né, um secretário. Sim. Como que é essa gestão sua hoje em relação a isso? O meu mandato pode-se considerar que é uma empresa. Então, para me manter a minha empresa no alto, eu tenho que ter pessoas boas ao meu lado. Então, já começa aí, né? Eu tenho que administrar o meu mandato, a minha empresa, com um marketing bom, com um advogado bom que vai me instruir, com pessoas de rua, fazendo a política mesmo em si, na rua. Então, a minha empresa, para eu manter ela, eu tenho que ter essas pessoas. Já começa aí sendo um empreendedor do mandato. E tem diversas coisas que eu gosto de fazer, igual o WhatsApp, por exemplo. Eu não tenho um WhatsApp profissional, eu tenho um WhatsApp pessoal. E ali eu recebo tudo e eu gosto de responder.
Às vezes eu demoro para responder, mas eu gosto de ter esse contato. Mas já fala pro pessoal, gente, se tiver, tenha paciência. Tenha paciência. Uma vez ou outra um estresse aí, mas tem que ter paciência. Eu gosto de fazer isso para me sentir como está a minha empresa. Se a minha empresa está boa, eu posso colocar alguém para responder e começar a me blindar. Mostrar para mim só os pontos positivos. Não, mas eu tenho que pegar o celular e ver que tem coisa negativa também que eu tenho que melhorar. No Instagram é a mesma coisa. Eu que respondo, eu que gosto de conversar, eu que gosto de postar as coisas, porque assim eu tenho um feedback, eu tenho um retorno. E eu consigo ver o meu mandato, se está progredindo ou se está regredindo. E eu tenho feito isso desde o começo do mandato. O pessoal muda o número, muda o telefone. Não, tem como eu conseguir conciliar as coisas. É difícil, tem dia que aperta muito. Mas até então está dando para conciliar. E eu consigo ver que a minha empresa, né, o meu mandato, ele tem resultado positivo por isso. Até para eu dar um não para você, se eu te responder e dei o não, você vai ficar satisfeito. Falar, pô, pelo menos o cara me deu uma atenção, ele me respondeu. Tem vezes que tem um assessor para resolver a questão. Isso é em todo lugar, toda empresa. Se o dono não pode fazer, vai pedir um funcionário para resolver o problema, vai pedir alguém para intermediar. Aí entra os braços direitos, Esquerda, entra tudo. Por isso que tem que ter boas pessoas na equipe. Por que a empresa cresce? Porque tem essa base ali consolidada. E assim, igual eu falei da família, a família minha ela é totalmente envolvida. Não são funcionários, mas são totalmente envolvidos. Toda a ação que eu vou fazer, a gente fez uma festa da família há pouco tempo do projeto, todo mundo envolvido. Todo mundo. Um ali no algodão doce, outro ajudando no sorteio, a servir a alimentação. Todo mundo participando do projeto. Que eu acho que faz a diferença. Que quem está de fora consegue ver, pô, aquela empresa ali, aquele mandato, aquela família é unida. Eu vou acompanhar aquela família. E isso serve para o lado político. Para a pessoa, às vezes, assim, votar em mim, que é o meu caso, eu busco. Às vezes você vai buscar uma pessoa para você administrar a empresa. Eu busco um eleitor. Então a minha empresa busca o eleitorado. Para eu mostrar para ele que a minha empresa é positiva, eu acho que é interessante a família estar unida, a gente ter uma boa divulgação, uma boa comunicação. Isso aí tudo faz com que o meu retorno, acredito eu, seja positivo quando eu precisar, né? Não, que legal essa visão e você trazer isso, porque de tudo isso que você trouxe, né, de toda essa gestão, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de envolvimento, a gente fala da presença quase que tete a tete ali com quem está lidando com a gente acaba falando de várias características que envolvem a liderança, né? E aí, como que você hoje, apesar de jovem, né, tem aí um histórico muito grande do seu pai envolvido nesse lado social, como que você desenvolveu esse lado de liderança para conseguir esse apanhado como um todo? Porque não é fácil envolver a família, envolver pessoas que talvez ainda não tinham o olhar político, não tinham esse olhar social, e agora essas pessoas também vivem e conduzem projetos ou propósitos muito junto com você. Como que você engajou essa galera nisso aí, Alisson? Exatamente. Isso aí volta a questão lá do futebol. Sempre ali no futebol, fui o capitão, estava a linha de frente, isso aí foi ajudando. Mas eu era um cara muito tímido. Fora do campo ali, eu era um cara muito tímido. Isso aí, até certo ponto, é ruim. Então, ali até os 12, 13 anos, com timidez. Só que tinha um projeto lá na escola onde eu estudei, no CAIC, que era o PRET, líder de turma. E lá eu me candidatei. Por gostar de política, falei, não, vou candidatar aqui. Candidatei e venci. Passei a ser o líder de turma. A partir daí, cara, aí começou a desenvolver. 14, 15 anos, aí fui para o ensino médio, comecei a desenvolver mais ainda. Cheguei na faculdade, isso aí foi sendo lapidado de uma forma que eu pudesse utilizar. Porque no curso de educação física, né, de pedagogia, de matemática, todo curso voltado para a educação, tem muita apresentação. Porque você, na prática, vai atuar dando aula. E eu fui trabalhando isso. Com isso, a gente foi lidando com algumas situações de liderança, onde eu tinha que ser o líder. E o líder é diferente de você mandar, de você coagir alguma pessoa. Você tem que tratar de uma forma que a pessoa vá te ajudar voluntariamente, vai te ajudar dando o máximo, porque não adianta nada a pessoa estar ali participando com você e estar insatisfeita. Então, assim, quando eu assumi o mandato, uma das conversas que eu tive com a turma e tudo é assim, nós vamos trabalhar em conjunto. Se for para eu evoluir, para crescer, vocês vão crescer junto comigo. Que a gente possa ter essa transparência. E acredito que desse formato as pessoas trabalham mais leve, trabalham com mais vontade. Falam, não, pô, eu tenho um acesso com ele. Ele é vereador, ele é uma figura pública na cidade, mas eu tenho acesso. Ele é meu chefe, mas ele conversa comigo como se fosse uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. E assim faz com que o meu grupo hoje trabalhe de uma forma que são amigos meus,
Na hora que tem que ser mais duro, a gente é mais duro, mas sempre sendo esse líder mesmo. Ó, errou aqui, mas a gente pode melhorar fazendo dessa forma. Que aí o trabalho hoje que é reconhecido aí nas ruas, onde eu passo, graças a Deus, a gente tem uma boa aceitação, é devido a esse trabalho. Onde você passa, tem um rastro nosso ali. A pessoa, não, o Wallace, ele trabalhou dessa forma aqui, ele conseguiu contribuir. A equipe do Wallace fez isso. Eu nunca conversei com ele, mas a equipe dele fez isso. É porque eu também dou autonomia. E dando essa autonomia, acredito que um dos papéis do líder, né, é dar essa autonomia para que, no meu caso, o assessor possa trabalhar e ir lá e representar. Você consegue evoluir. Daí eu falo com eles, ó, faça amizades, aproveita a oportunidade. O meio político ele é muito importante na nossa vida e abre muita porta. Onde a gente vai, tem como você abrir porta e criar vínculos. Não, fantástico isso que você trouxe. Inclusive, né, Dejão, uma palavra que você destacou ali, que é autonomia, é um dos nossos princípios aqui na CNPJ. Né? E a gente vê como que a autonomia, ela desenvolve outras lideranças, desenvolve outras pessoas, ou não desenvolve, porque depende de como a pessoa vai usar essa autonomia, mas é uma característica que nos move aqui dentro, né? Sim, acho que uma coisa que o Alisson falou, que eu acho que concordo super com ele, que eu acho que talvez acho que é o maior desafio de um líder, que é motivar as pessoas a gerarem nelas o desejo de fazer. Acho que isso é o mais legal. O que talvez elas nunca pensaram em fazer, né? Não vai fazer por obrigação. Não, tem que fazer, tem que fazer porque quer fazer. Acho que o líder ele tem que gerar da pessoa o desejo de querer fazer aquilo, querer evoluir, querer conquistar. Eu acho que isso é muito legal. E autonomia, tem como... Isso é o princípio número 1 aqui do CNPJ, é autonomia e liberdade. A gente acredita que a pessoa só consegue entregar 100% do seu potencial quando ela está no local onde ela realmente pode ser ela mesma, pode ser ela mesma. E se sente livre, né? Se sente à vontade. E tenha realmente liberdade para colocar um ponto de vista, colocar uma opinião, questionar algo. Pô, o Dejan falou isso, mas eu não concordo com isso. Mas vamos lá, então vamos conversar, entender o porquê que você não concorda e chegar no meu tempo. E é sobre... Ninguém é dono da razão, né? Então, ter liberdade e autonomia em todos os momentos, seja numa empresa, seja numa sociedade, seja, né, numa sala de aula, né, é super importante para conseguir fazer esse processo de desenvolvimento das pessoas. Quando as pessoas muitas vezes escutam sobre autonomia, sobre liberdade, tem algumas pessoas que já vêm na mente delas uma ideia de qualquer coisa tá bom, né? Pode fazer tudo, não tem consequência, é uma pessoa que pode errar deliberadamente, mas não é essa a ideia de autonomia e liberdade, é totalmente o contrário disso, né? Minha autonomia até onde vai, a minha liberdade até onde vai, não é algo que fique largado às traças, vamos chamar assim. Então é legal a gente ver isso dentro da sua gestão, dentro do seu acompanhamento, porque as pessoas sabem até onde elas podem ir. Exatamente. Mas até onde elas podem ir da forma que elas acharem melhor. Elas podem conduzir, elas podem guiar, elas podem construir com os outros princípios. Com certeza vocês construíram, assim como nós aqui na CNPJ, mas não fica ninguém ali meio que ditando regra o tempo inteiro ou porriando a pessoa por qualquer coisinha que ela tem que fazer. E eles sabem que é construção. Eu não vou ser vereador o resto da vida. Se alguém... Nós três aqui trabalhamos no gabinete, vocês são meus assessores. Se amanhã eu for candidato a um outro cargo, um de vocês dois pode ser vereador, pode estar disputando a eleição. Não adianta você querer, não, eu já conheço muita coisa, eu vou ser candidato por conta própria. Não, tudo é construção. Eu dou autonomia para você, para fazer o trabalho e tudo, só que você tem que entender também que hoje você está num projeto. Hoje o projeto é o Wallace vereador. Mas amanhã, o Wallace prefeito, um de vocês dois pode ser o vereador, se é um desejo seu, a gente pode construir. A gente pode ter essa construção. Então, não tem como a gente querer passar na frente de um projeto, de uma construção. E outra coisa que as pessoas falam muito, nossa, você dedica demais, você faz, parece ser... É porque eu gosto. Porque eu gosto do mandato, eu gosto da política. Se hoje eu estou vereador, eu aproveito a oportunidade. Uma das coisas mais difíceis que tem, todo mundo que acompanha política, é vencer uma eleição para vereador. Vencer uma eleição já é difícil. Para vereador ainda é muito mais difícil. No mínimo, na sua rua, vai ter 2, 3 candidatos. A pessoa cumprimentou 4 pessoas na rua, já acha que é muito conhecido e quer disputar a eleição. Disputar a eleição não é só ser conhecido. Você pode conhecer 1 milhão de gente. O voto é diferente. Voto é diferente. Então, eu aproveito a oportunidade que eu tive e faço e transformo isso em trabalho. Por isso que todo dia você vai me ver na rede social, todo dia você vai me ver na rua. Inclusive, nessas 2 semanas, a gente está de recesso. Vou estar na cidade. Tem a agenda ainda para cumprir.
Então, assim, se você vê que eu estou desenvolvendo, é porque eu faço porque eu gosto. Então, a minha empresa, eu mantenho ela porque eu estou sempre perto. Estou sempre perto, acompanhando. Por isso que o mandato, ele está muito ativo. Tem muito resultado. E acredito que isso aí é extremamente importante para quem está acompanhando, né? Para ver que tem uma dedicação. Até porque acho que ninguém consegue dar 100% do seu potencial de dedicação, de foco, né, de entusiasmo, quando ela não é efetivamente apaixonada pelo que ela faz. Então a gente tem até um mantra aqui na CNPJ, que é paixão pelo que fazemos. Tem que gostar de fazer. Exatamente, a ideia é essa. Tem que Se gostar. não gostar, não vai acontecer. A partir do momento que você tem paixão e tem propósito, não existe trabalho mais. Isso vira um hobby. Isso fica gostoso, isso não cansa, isso dá prazer de fazer. Então, esse eu acho que tem que ser o foco, talvez, de toda pessoa, encontrar aquilo que ela realmente é apaixonada e dentro daquela paixão dela, ela definir um propósito do qual ela quer alcançar, qual objetivo ela... E você vê que o resultado vem, É interessante que a gente fala muito sobre isso, sobre paixão, sobre propósito. E às vezes quando a gente encontra com outros empresários, com empresas que vão vir aqui como clientes da CNPJs e afins, as pessoas falam assim, mas não é bem assim não, né? Acaba que é bem assim. Se a gente gosta do que está fazendo e tem um motivo do que está fazendo, as consequências, construção, crescimento financeiro, estrutura, mais time, enfim, isso é uma consequência. O que precisa acontecer é de verdade você gostar e ter um propósito que faça sentido. Talvez você não gosta tanto, tem um propósito que está meio desviado. Exatamente. Aí a chance é de talvez não dar tanto certo. Então, se você tem uma empresa, um empreendedor, tem uma empresa com um único e exclusivamente propósito de fazer dinheiro, você está fadado ao fracasso. Isso vai acabar, porque as pessoas não olham mais para dinheiro. As pessoas olham para a experiência, a pessoa olha para a viver vivência, aquilo ali, né? para relacionamento, enfim, que talvez seja muito aplicado lá na política. Se você olhar para uma política voltando a só ser eleito, só ter votos, você pode ganhar 1, 2, até 10 vezes se acontecer, mas E vai no ser momento esquecido. você vai conseguir também dar esse retorno para quem confiou em você. Exatamente. Você pode gastar dinheiro, você pode ter diversos apoiadores, chega na época da eleição, você vai pra rua, mas não é. Eu acho que a experiência que eu estou vivendo aqui, desses 2 anos e 6 meses, acredito que é única. É única. Posso ter outros mandatos, mas a experiência que eu tenho agora vai ser pro resto da vida. Mas você podia A maturidade. gente aí. Pois é, a Como é que tá maturidade sendo isso daí? de tudo, cara. Igual eu falei que eu recebo as mensagens, eu recebo mensagem de todo tipo de pedido. Tem tudo, desde o emprego à dentadura. A pessoa quer que você tem que comprar. Me ajuda com a dentadura, me ajuda com o botijão de gás. Porque vê o político como o refúgio. O cara que vai me ajudar a passar minha fome, matar minha fome, é o político. E não é assim. Você pode chegar no político e pedir ele para melhorias do seu bairro, da sua rua, que seja. Agora, quando a pessoa pede só por benefício próprio, eu não vou falar que eu não faço. Tem situações que eu faço não como político, faço enquanto ser humano. Se eu tenho a condição de te ajudar com uma cesta básica, eu vou te ajudar enquanto alas, pessoa física. Então, vou lá, vou poder contribuir. E graças a Deus eu nunca passei fome, mas acredito que um dos piores sentimentos é a falta do que comer. Mas eu não faço isso pelo voto. Às vezes a pessoa nem vota na cidade, às vezes a pessoa tem outro compromisso, mas se ela me pediu é porque acredito que Deus encaminhou. Falou, não, pede ele lá. Então, a alimentação, a gente recebe todo tipo de pedido de ajuda e eu gosto de contribuir, porque eu sempre fiz isso. Mas, assim, é discussões que a gente aprende na hora de debater. Tem diversas ideias. Só que eu vou entender que na hora que você está falando ali, cara, não vai ter nada que vai fazer você entender que você está errado. Só que não vai compensar eu ficar brigando com você. Isso acontece direto. Nas reuniões plenárias, seja reunião de comissão, que a pessoa coloca na cabeça e ela vai defender aquilo ali até a morte. Mesmo sabendo que está errada. Então eu não vou discutir. Então o mandato fez com que eu amadurecesse relacionado a isso. A saber a hora certa de só ouvir. Só ouvir. Tem hora que a gente tem que discutir. A gente tem que brigar, não, porque a pessoa está no momento de estresse dela. A gente, às vezes, traz o problema de casa, problema ali familiar, para dentro da política. E tem que saber diferenciar. Diversas vezes eu passo por um problema pessoal, mas eu tento sempre transparecer, estar uma pessoa forte para poder te atender. Se eu não estiver bem, aí eu vou afastar mesmo. Mas se eu estiver ali conseguindo diferenciar, eu vou trabalhar. Então, o mandato, uma das experiências assim, mais bacanas é essa mesmo, de saber a hora certa de só ouvir, saber a hora certa de falar. Tem hora que não tem que discutir, tem que só assim, concordar e falar, não, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Que eu sou mais novo lá, só que hoje eu consegui inverter isso. Lá na Câmara tem o presidente, o vice-presidente e o primeiro secretário.
que são os que comandam os trabalhos da Câmara. Hoje eu sou o primeiro secretário, eu faço parte dos 3 que está à frente da Câmara. E como que eu consegui mostrar isso? Através do trabalho. Hoje, diversos vereadores lá que têm 3, 4 mandatos, chegam até mim e perguntam as coisas. Como que a gente faz isso? Como que é isso aqui? Como que a gente pode resolver? E eu fiz uma construção para que as pessoas pudessem ver, pô, eles me chamam lá de professor. O professor é jovem, mas ele é inteligente. Ele é inteligente. Toda vez que eu vou na tribuna falar alguma coisa, eu vou consciente. Eu não vou lá só para encher a cabeça da população, falar algo que não vai acontecer. E isso a gente vai aprendendo, acompanhando também outros políticos, igual eu disse também. A gente vai aprendendo com políticos a forma de fazer a boa política. E acredito que o que falta nesse ramo nosso é que eles busquem o conhecimento com outras pessoas boas também, para trazer para o nosso município, que é importante. Quem ganha é o povo de Ibirité. Legal. Com certeza não é só um mar de rosas, né? Não, nem sempre é maravilhas. Conta pra nós aí os perrengues, os desafios. Você é apaixonado. Claro. Não, Eu acho que é justamente isso, ia linkar justamente. sei lá, você vai... Eu tô falando, não dá palavra pra cair, você pega. Tá vendo? Porque é difícil em qualquer lugar. Por isso que essa visão empreendedora de um mandato, ela se encaixa perfeitamente com uma visão de um negócio. Sim, Que é a própria busca de conhecimento, se aprender com outros, visualizar outras empresas, Sim. né, buscar mentores. benchmark. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, e os percalços que você vai entrar, eles vão existir. Sim. E por isso é tão importante ser apaixonado pelo que faz. Sim, Né? tem as dificuldades, cara. Igual eu falei que tem as mensagens para pedir, tem as mensagens também de agradecimento, mas são minoria. Mas tem muita gente que é grato. E acredito que um dos sentimentos mais importantes que a gente tem que ter é gratidão. É gratidão. Nós não estamos fazendo, às vezes, mais do que a nossa obrigação. Mas a gente está doando tempo, está doando saúde, doando psicológico, para poder dar o retorno para aquele que, às vezes, nem votou na gente, mas é cidadão da cidade. Claro. E a gente, às vezes, recebe gratidão. Mandato não é pra quem votou em você. Exatamente. Porque se fosse olhar isso, eu ia ter 5, 6 mil votos. E depois que eu ganhei a eleição, todo mundo falou que votou em mim. Todo mundo, não, eu votei em você, eu votei. Só que eu sei que não é assim. Então, assim, às vezes a gente recebe muita ingratidão. Mas é normal, em todas as áreas a gente vai receber ingratidão. A gente trabalha ali, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Para mim é o correto, com os meus princípios, com o que eu acredito, e eu vou seguir trabalhando. Mas a ingratidão, as pessoas que vão só tacar pedra, e tem aquela questão, né? A árvore que está recebendo, o fruto está recebendo pedrada, é porque a árvore está dando fruto, né? Sim. Então, assim, é importante a gente saber diferenciar isso. E a política fez amadurecer esses 2 anos e meio, acredito que uns 10, 15 anos. Legal, legal. Conta pra gente aí, Anderson, alguns desafios que você vive na política. O pessoal nem imagina aí o que acontece, como é que é nos bastidores, né? Como é que é todo esse desafio, do mesmo jeito que o Dejan disse aqui. Dentro de um lado, o empreendedor acontece dentro de uma empresa, né? A gente costuma brincar aqui, eu e o Dejan, que quando a gente vai fazer as nossas reuniões ali, a gente pode entrar lá pra dentro e ficar umas meia hora brigando lá, mas na hora que sair, tem que sair com o assunto resolvido. Com certeza, situações com o seu time, de construção, de desenvolvimento, também acontecem. Ô, cara, até 2020, 15 de novembro de 2020, às 21 horas, eu era só o Wallace, filho do Mauro, em Novo Horizonte. A partir disso, eu passei a ser o professor Wallace Andrade, vereador de Ibirité, uma cidade de 170 mil habitantes. E eu com 22 anos. A partir daí, a pessoa esquece que você tem uma família, que você é um ser humano, que você pode errar, e começa a tacar pedra, cobrar. Eu nunca fui de sair, de bebedeira, de festa, mas eu gosto de divertir. E a pessoa lá, a cidade está com um buraco, o hospital não tem médico e o Wallace está curtindo. Ah, a cidade não tem isso, não tem aquilo e o Wallace está passeando. Mas esquece que eu também sou um ser humano. As pessoas querem só apontar o dedo achando que é só o político. E não é. A gente é falho, nós erramos, mas eu hoje estou vereador, é um trabalho como qualquer outro, só tem uma responsabilidade maior de estar à frente de algumas leis, a gente trabalhar e votar algumas leis para a cidade, igual teve o Tarifa Zero, nós tivemos que fazer todo ali o trâmite, comissão de justiça, votar o projeto, que é algo que vai beneficiar para a cidade. Mas eu sou cidadão comum, só estou vereador até 2024, e se tiver outra eleição ano que vem eu for candidato e vencer, vai renovar mais 4 anos. Mas se eu não for, volto a dar aula normal e as pessoas esquecem isso. Que é só cobrar, que é só ter o retorno. E não é sempre assim. A gente também erra, a gente tem o nosso tempo.
Então, assim, uma das coisas que a gente vai lapidando aí é como a gente absorve as coisas. A gente não pode absorver tudo, não. E quem sofre também é a família, quem está ao nosso redor, que às vezes não está preparado para isso. Porque, igual eu falei, eu a vida toda eu sempre trabalhei, acompanhei político, então eu vi como eles trabalhavam. Os perrengues deles, Como vi. Então eu já estava sabendo. Hoje não, hoje tem o site de fofoca, tem tudo que é só apontar o dedo, eu sei, eu vejo aqui e falo, bacana, tá falando de mim, esse sinal, tô sendo lembrado aí. Agora tem gente que vai ver e vai falar, meu Deus do céu, tá falando do Wallace, tá falando não sei o quê, a minha mãe, não, tá falando do meu filho. Exatamente, tá falando do meu filho, que não sei o quê. Então, assim, gera o sofrimento. E eu não, eu consigo absorver. Então tem esses perreios aí que vai fazendo a gente ir crescendo, né? Mas a questão, o X aí mesmo é essa questão de as pessoas esquecerem que tem um ser humano, que não é só o político. Tem um ser humano que vai errar mesmo, é normal, mas que às vezes erra tentando acertar. Nem sempre eu vou errar porque eu quero errar. Claro que eu vou errar porque eu tô tentando acertar mesmo. Eu espero que isso não aconteça até. Exatamente. Vou falar alguma coisa, às vezes eu falo, se você vai interpretar de uma forma diferente. Mas não é que eu tô querendo te chatear, prejudicar de alguma forma, não. Legal. Agora, Wallace, depois a gente conhecer bem você aí, né, viu, mano? Toda essa trajetória sua, desde a infância, apaixonado aí por esse lado social, que já impactou vidas de forma indireta durante muito tempo e agora de forma direta. Queria que você falasse pra gente, como o vereador da cidade, como uma pessoa que tem um certo compromisso de olhar para esse lado empreendedor, como que é o olhar hoje de toda essa experiência, tudo o que está ao seu redor para o empreendedorismo da cidade? A gente escuta aqui muitos clientes, né? E Birité hoje, apesar da CNPJ ser uma empresa que atende nível nacional, hoje aqui na nossa cidade é uma das cidades que a gente mais tem clientes. Então, a gente escuta muitos clientes reclamando um pouco disso. Às vezes eu não tenho um apoio da cidade no lado empreendedor e tal. Isso está escondido? Como que é a visão disso? Às vezes isso não chega para todo mundo porque aquela fama que Ibirité sempre teve de cidade dormitória pode ser que está passando despercebido. Queria que você trouxesse aí, talvez da cidade toda seja difícil, né? Mas de tudo que você vem construindo e contasse. A gente conhece alguns dos seus projetos. Inclusive, participamos de um deles. Queria que você contasse aí essa visão sua para esse lado específico do empreendedorismo, que eu acho que é um dos grandes diferenciais aí naquilo que você tem, que é o mandato que você chama como empresa, né? Que é bem legal. Sim. E eu acredito que nós temos que valorizar o empreendedorismo, as empresas locais mesmo, da nossa cidade. Então, eu criei o Prêmio Destaque Birité. Esse ano a gente teve a 3ª edição, né, do Prêmio Destaque, e com a ideia de valorizar empresa, empreendedor, time amador, escola, professor, aquelas pessoas que têm um trabalho importante dentro do município. E a parte do empreendedor é que tem mais indicação. Isso vocês devem estar acompanhando, que todo dia alguém abre alguma coisa, vou começar a vender um chup-chup na minha casa, vou começar a fazer algum trabalho dentro da minha casa ali para depois crescer. Então, assim, pensando nisso, analisando todo esse trabalho, nós criamos o Prêmio Destaque para poder divulgar as empresas e os empreendedores do nosso município, para valorizar mesmo aqueles que contribuem, aqueles que são pagadores de imposto, aqueles que geram emprego, que eu acho que é o mais importante. Hoje, um dos maiores pedidos que eu recebo é de vaga de emprego. Me ajuda com emprego, estou desempregado. Por isso que nós temos que valorizar os empreendedores, porque são pessoas que geram emprego na nossa cidade. Já tem uma ideia para isso aí, né? Exato. Copiar nosso amigo Abner lá de Nova Lima, que é bacana, é interessante a gente valorizar. Ele tem uma ideia aí, quando você fala de emprego, Nova Lima fez tem feito um trabalho lá muito legal de banco de talentos, né? Banco de talentos. É um cine municipal, como tem isso. Nós uma centralização do banco de talentos, no qual você consegue pegar as necessidades das empresas ali junto com as pessoas que se preenchem ali. Em vez de você só fazer uma indicação, você meio que já fazer um processo de fit. De pré-seleção. De pré-seleção. E da possibilidade daquela pessoa se sair melhor para aquela determinada vaga ou para aquela... E o que é mais legal é que ambos os lados são fomentados. Então, a galera que está dentro do banco de talentos recebe lá, olha, o que as empresas mais estão procurando é pessoas que têm conhecimento em, sei lá, financeiro, administrativo. Então, nós vamos fornecer aqui
alguns cursos, algumas palestras, alguns conteúdos para isso. Ou aqui nas empresas ele fala, olha, a gente está com muitas pessoas que participaram de cursos assim, assim, assim. Vocês não precisam dessas pessoas? Então eles fomentam ambos os lados para fazer com que isso daqui tenha esse fit que o Dejan chamou. É só um parênteses. Sim. Acho legal aí vocês, como você é um cara que lidera isso, né? Essa construção, você pode construir aí para a nossa cidade. Essa questão de desemprego e tudo, a gente criou um grupo de WhatsApp com alguns empreendedores, empresas, né? Que as pessoas mandam as vagas de emprego lá. Aí eu fiz outro grupo, onde tem pessoas desempregadas, que conhecem alguém que está desempregado e O tudo. negócio já está começando a fluir. Aí a gente pega desse grupo, manda nesse outro grupo, onde tem as vagas de emprego, e diversas pessoas vão até as entrevistas, conseguem um emprego através desse pequeno projeto que nós fizemos, com o WhatsApp mesmo, nós criando indicação, só para fazer essa ponte com os empreendedores. Então, assim, eu acredito que é muito bacana a gente poder fazer isso, porque através disso aí a gente valoriza aquele que é empreendedor, aquele que está iniciando, e valoriza também aquela empresa que já está consolidada no mercado. Claro. Mas igual vocês, já estão assim, consolidados, sempre crescendo, mas que sempre está precisando de melhoria. Claro. Sempre está buscando conhecimento, sempre está indo em outra cidade, igual vocês falaram aí, está fazendo essa ponte em Nova Lima, aí faz a ponte em Sarzedo, que é importante. Vocês ajudam o município lá e eles também estão ajudando aqui e ajudando a empresa de vocês vão ajudar o município. Então, assim, acredito que essa ponte, essa interligação aí é o que é fundamental. Legal. Você começou contando aí sobre esse projeto, deve ser quase que a menina dos olhos aí, né? Que é o projeto Destaque Birité. Sim. Conta pra gente como que funciona o projeto, porque aqui nos bastidores você me contou e eu falei assim, cara, eu nem imaginava que era assim. Né? Imaginava que você tinha ali algumas coisas um pouco mais burocráticas, um pouco mais, talvez, seletivas, e vocês levaram dentro de uma visão social, de fato, de impacto. Então, conta pra gente aí de onde veio a ideia e como ele funciona hoje. Eu acho que isso é muito válido, principalmente para os empreendedores da nossa cidade começarem a olhar para isso. Porque, igual eu falei lá no início, talvez a gente olhe e fale assim, Ibirité não tem nada. Mas pode ser que tá diferente isso, né? Pode ser que tenha, e a gente não tá olhando. E quem não é da nossa cidade, que comece a olhar com esse crivo para dentro da sua cidade. Será que não tá tendo nada mesmo? Será que eu preciso buscar tantos conteúdos só fora e eu não tô tendo nada aqui? Mas conta aí pra gente um pouquinho desse projeto. O Prêmio Destaque Birité é bem simples. Ele é bem simples e objetivo. A gente faz ele no começo do ano, que a gente gosta de... Tem 10 áreas. A gente gosta de são 10 indicados. São 10. Você lembra de cabeça eles? Bom, acho que em ordem alfabética eu consigo lembrar. Amigo do meio ambiente, artista, empreendedor, empresa e escola. Aí vamos lá, professor, time amador. Ó, o outro que tem também. Time amador. Faltam 3, hein? Mas se não faltam lembrar, 3 não tem problema. Vai lembrando no decorrer. Não, vamos lembrando. Mas Faltam 3. legal esse crivo, porque não se mistura muito, né? Não, isso. Se você é empreendedor, você vai participar como empreendedor. Legal. Se você é empresa, você vai participar como empresa. Então, assim, o Djan, por exemplo, pode ser indicado como empreendedor e a empresa, CNPJ, pode ser indicada como empresa. Legal. Aí nós criamos, no começo do ano ali, tem um período de indicação. Se eu, Wallace, indiquei o Túlio como empreendedor, uma indicação só, você já está dentro do prêmio. Legal. Então, eu posso me indicar Pode. ou alguém me indicou sem eu nem saber. Se você mesmo chegar lá e indicar, você está dentro. Legal. Tá participando, porque o pessoal acha que quem tiver mais indicação, e não é. Então, se indicou você uma vez, está dentro. A segunda etapa, aí entra a minha equipe, aí entra o meu time. Nós pegamos todos os arrobas, todos os nomes e colocamos lá no Google para votação. Então, a gente cria o link, então você vai compartilhar para as pessoas, vai estar lá seu nome. Então, a gente cria o link para que as pessoas possam votar. Antigamente era voto liberado. Eu podia votar 10 mil vezes. Então, se você quisesse ganhar, você ficava ali o dia inteiro, votando o tempo todo. Aí nós mudamos, colocamos um voto por pessoa, para a gente atingir mais pessoas. Antes a gente atingia na média de 11 mil pessoas. Dava quase 300 mil votos. Nessa última agora... uma pessoa votava... Uma pessoa votava 10 vezes. Agora a gente atinge quase 50 mil pessoas. Porque teve que movimentar mais pessoas. Não é só de Birité. Claro que tem gente de fora. Mas o maior número de pessoas é de Birité. E para a pessoa participar, tem que ser de Birité. Se você é empresa, sua empresa tem que ser da cidade. Se você é artista, você tem que atuar dentro da cidade. Legal. Se você é professor, dentro da cidade.
Então, assim, aí a gente tem essa outra etapa. E o time faz esse crivo antes de criar o formulário. Isso, a gente já consegue... Teve algumas pessoas que são de fora, Que são desclassificados. ser desclassificado. Sim. Infelizmente tem que sair e não pode ficar, não. Tem que fazer uma mensagem pra ela e falar, galera, procura o vereador tal da sua cidade aí. Eles desenvolveram o prêmio. Fazendo, eles estão querendo desenvolver. Eu já passei para ele em Itatiaia-Sul, o prêmio, porque ele é muito prático. O que dá mais trabalho é isso. Porque de empreendedor, dá mais ou menos 450, 550 indicados. Então a gente tem que pegar um por um para não deixar passar batido. Colocou e vai participar. Aí tem um mês de votação. Você vai compartilhar e tudo. Aí a gente convida os 3 finalistas de cada categoria. Convidou os 3 finalistas, você não sabe se você for o primeiro, o segundo ou o terceiro. Antes, na primeira edição, eu peguei o resultado, só que depois, na segunda e na terceira, eu fiquei sabendo o resultado lá na hora. Só o Gabriel que sabia. Aí a gente monta toda a estrutura, um evento de gala mesmo. A gente fez o primeiro e o segundo na Câmara, o terceiro nós fizemos no teatro, para mais de 450 pessoas. Então, assim, muito bacana. Veio o Guilherme Leican, que é o ator até da Globo, apresentou o evento e tal. Aí lá a gente divulga o resultado. Mas faz aquela cerimônia com música ao vivo, violino, apresentação. O que as pessoas de destaque merecem, né? Igual o Anjo e Anjo estava entre os finalistas, eles apresentaram lá. A Maria Clara Tomás, que é cantora, cantou lá no dia. Então, assim, a gente teve projeto social. Acho que projeto social, não falei legal não. mesmo. Projeto social. Falta só mais 2, pra gente lembrar. E aí a gente vai e divulga o resultado lá no dia. Dá um troféu, dá uma premiação, um certificado. A gente abre e fala para que eles possam falar, né? E logo em seguida, passou o prêmio e tudo, a gente começa a fazer as visitas. Então, os finalistas ali, a gente vai até a empresa para mostrar que existe mesmo. A CNPJ ganhou, mas não, foi marmelada. Eles nem têm empresa. Não, a gente vem, mostra o trabalho de vocês, pega um depoimento, fala assim, não, a empresa deles funciona tantos anos, tem diversos funcionários, tem funcionário da cidade, o maior número de funcionários é da cidade. Então, é merecido ganhar. Então, a ideia nossa é essa, é o público. Nem sempre vai ganhar aquele que é a empresa maior. Vai ganhar, o nosso formato agora, aquele que divulgar para mais pessoas. E tem empreendedor que ganha que vende garrafinha em casa. Garrafinha, silca garrafinha ali e tudo. E você já teve retornos, né? A gente tá falando aí de muitos critérios para o prêmio, né? Muitas pessoas ganharam como professores, né? Enfim. Mas você já teve retornos de empresas, de empreendedores, dos times de futebol, de pessoas que conquistaram alguma coisa por meio desse prêmio? Chegou para você e falou, poxa, Alisson, isso aqui me fez ajudar em X coisa, me fez promover Y produto, enfim. Como que é esse retorno disso? Tanto, o que mais eu tenho mais retorno é de projeto social, time amador, empreendedor e empresa. Legal. Que são, assim, os que conseguem dar mais retorno. Então, empreendedor, o que vende a garrafinha lá, não, eu vi no Prêmio Destaque que a empresa X ganhou, me passa o contato. Aí eu começo a mandar, indicar. Eu indico, o time amador. Essa rede você vai criando isso. Eu vou criando. O time amador que venceu ali o Prêmio Destaque, o cara pede, o dono do time vai pedir um patrocínio. Aí você fala, não, o time eu acho que ele é bacana, se ele participou do prêmio lá e tal, ele... E empresa, mesma coisa. Empresa, semana que vem mesmo eu tô para agendar lá na Patogi, pra gente almoçar lá com eles e tal, pra gente bater um papo pra turma. Pode ir, o almoço lá, por sinal, é muito bom, né? Pois é, tem o almoço lá. Então, assim, dá para ir na semana que vem para estreitar, ainda ter uma boa relação para estreitar. E são empresas que participam também do Prêmio Destaque, é uma empresa que já é consolidada, uma empresa grande no município, e que participa de igual para igual com aquela empresa que é do bairro ali. Então, essas 4 áreas aí são as que têm mais retorno positivo. Empresa, empreendedor, projeto social e time amador. Que legal, parabéns por esse projeto. E como que veio a ideia desse projeto? De onde que surgiu? É valorizar mesmo o empreendedor, valorizar as empresas da cidade, valorizar os professores, aquele amigo do meio ambiente que contribui com a cidade. É para que ele pudesse ter um incentivo. É muito ruim a gente homenagear as pessoas depois que morreu. A gente tem que homenagear a pessoa em vida. A alegria das pessoas ao receber lá o troféu, o certificado, seja primeiro, segundo ou terceiro lugar, é magnífico, muito, cara. Aquilo ali já paga todo o nosso trabalho, todo o nosso cansaço, porque a pessoa fica satisfeita. Tá lá o pai, a mãe, o filho, todo mundo junto recebendo o troféu. E a ideia nossa foi essa mesmo, valorizar quem é da cidade. Para lá na frente, eu não estiver mais vereador, outra pessoa pegar a ideia e falar, não, eu vou dar continuidade. Infelizmente, a gente não fica para a eternidade, mas as ideias, o legado, ele fica. Então, o Prêmio Destaque, o meu maior desejo mesmo é que ele possa prosseguir aí durante anos e anos
e vai só aperfeiçoando, vai só melhorando. E quem sabe ano que vem a gente possa ter mais áreas, ter ideias que a gente possa ter segurança pública, que a gente possa valorizar outras áreas do nosso município que contribuem com a cidade. Mas o maior intuito nosso mesmo é reconhecer aquele que contribui com o Ibirité, que tem esse olhar diferente e investe dentro da cidade. Essas pessoas têm que ser reconhecidas. Não, que legal, Alisson. Parabéns. Além desse projeto, a gente sabe que você já vem fomentando... Mais um outro, te cortando, motorista. Ah, Motorista. Deu 9, né? Falta só mais um. Então, falta só mais um, motorista. legal. Vai sair, hein? Profissional da saúde. Ah, 10, legal. profissional da saúde. Que aí entra enfermeiro, psicólogo, nutricionista. Então são essas 10 áreas. E quanta gente impacta, hein? Muita gente, muita Poxa gente. E tem diversas áreas aí que o pessoal fala, não, vamos indicar aí na próxima, vamos colocar, igual a segurança pública que eu falei, vamos incluir eles aí. Ah, vamos dividir, vamos colocar artista só cantor. Que esse ano ganhou 2 cantores e um tatuador. E o pessoal falou, não, vamos colocar só... Que o tatuador é artista. Mas eles falaram, não, vamos colocar só cantor, uma categoria cantor. É algo que a gente está trabalhando para ver como que... Dependendo, daqui uns dias você vai ter o prêmio de destaque fracionado por mês, assim, ó. Esse vai ser tal, fevereiro vai ser tal. Mas o pessoal trata como se fosse os destaques do ano do Faustão, quando tinha, né? Legal. O pessoal fica ansioso, manda mensagem. Ah, será que eu ganhei? Como que é? Então, assim, é bem legal. Eu fico bem satisfeito porque o resultado é positivo. Isso vai além do mandato, né? Isso vai, quando ser humano, se a gente pode contribuir, a gente tem que contribuir. Que show isso daí, parabéns. E aí o que eu ia te perguntar é, além desse projeto que de fato fomenta, leva essa ideia aí visando o empreendedorismo, a gente sabe que o seu mandato aí, seu trabalho, tem olhado para mais algumas coisas, né? Alguns cursos, alguns apoios. Como que você tem feito isso? Como tem sido isso? E quais têm sido essas ações para ajudar essas pessoas a se profissionalizarem e se desenvolverem, né? Talvez hoje não como empreendedores, mas pós essas profissionalizações, elas chegarem a atingir esse nível. Sim, hoje, igual eu falei do projeto Acontece, nós temos lá um espaço físico que nós temos diversas atividades. E 2 delas que estão acontecendo assim, um vai acontecer até o próximo dia 24, que é o curso de design de sobrancelhas. Então, mais de 20 pessoas serão beneficiadas. E desde o começo do ano, de fevereiro ali até junho, julho, que a gente parou agora, teve o curso de corte e costura. Que a gente tem uma profissional lá que dá esse curso para que a pessoa possa aperfeiçoar e trabalhar depois por conta própria. O design de sobrancelha é a mesma ideia. A gente teve um trabalho lá com o Silvio, do salão, que ele levou o curso dele para que as pessoas pudessem aprender o corte de cabelo, a tintura, todos esses trabalhos voltados para o salão feminino, com a forma de trazer para a população, às vezes aquele mais carente, que não tem a condição de pagar um curso, de pagar um trabalho desse, ter a oportunidade de ter conhecimento. Então, um dos motivos nossos lá de levar o curso é levar as pessoas uma oportunidade para que ela possa transformar aquele conhecimento dela em fonte de renda. E mais para frente ela possa abrir o seu próprio salão, que ela vai abrir a sua empresa de costura, que ela vai abrir o seu estúdio ali de design de sobrancelhas, que é profissão. Então, nosso maior intuito mesmo é levar esses cursos, esses projetos, para a população, aqueles mais carentes, até quem não seja também, mas que nunca teve a oportunidade de ter esse projeto, esse curso. Então, a nossa maior ideia lá no projeto Acontece é esse mesmo, com os cursos, né? Para que as pessoas possam evoluir, aprendendo lá nos trabalhos. Poxa, que legal. E já tem impactado muita gente? Muita gente. Não, só ia falar aqui de forma oficial, para já criar lá em todos os cursos a matéria de empreendedorismo que a CNPJ Vai ministrar, né? apoiar de sobrancelha, depois não sabe como é que... Não, exatamente. Você tem o conhecimento, tá ganhando dinheiro e tudo, ou sua empresa não tá indo para frente? Na verdade, e aí eu vou fazer um parênteses gigante aqui, mas breve, mas vai mudar muito do assunto. Na minha opinião, é um dos maiores problemas que nós temos na educação tradicional. O cara vai lá, faz um curso de dentista, ou direito, né? Odontologia, direito, medicina e tal. O cara vai lá e vai montar uma clínica. O cara não sabe o que é gestão financeira, ele não sabe o que deve ter um crédito, ele não sabe o que é empreender. Ele não sabe nem o que ele tem que registrar. Ele não sabe como que ele vai fazer uma gestão lá do contas a pagar. Ele sabe como que ele vai fazer um processo ali de registro da empresa, de registro de marca. E a gente não tá nem falando de como que ele vai precificar o serviço ou o produto, a gente não tá falando nem como que ele vai... Mas tem a questão de precificar, tem questão... Do básico. Então, cursos superiores não preparam
muitas das vezes, os profissionais ali para empreender. Se a gente consegue, nesses cursos que são práticos, mais técnicos, já trazer essa visão, porque eu tô para te falar que 90% dessas pessoas vão acabar empreendendo. Sim. Né? Seja de uma forma direta ou indireta, né? Para algum salão como prestador de serviço, alguma coisa assim. Sim. Então, ter essa visão empreendedora de gestão de negócios é fundamental. Pelo menos na minha visão, e é por isso que eu quero deixar extremamente a série de importante. crianças aberta para ajudar vocês nesse projeto aí, para ele pegar o conhecimento técnico e também saber gerenciar para o negócio dele, não ser não entrar tudo que gosta da estatística do Sebrae, né? Qualquer, quantos por cento? Infelizmente, Nos primeiros 5 anos. infelizmente, 98% das empresas quebram em 5 primeiros anos. Antes dos seus 5 primeiros anos. Isso aí é... Não, é um número assustador. Aí quando você pega isso, inclusive, hoje a gente estava apresentando ali para um novo cliente que está vindo para CNPJs, e quando a gente pega esse número de 98, e você entende esse número, desses 98%, 56%, além de quebra devendo. Que é um problema, né? Um problema ainda maior. Aí você pensa, o cara construiu um sonho, talvez investiu seu 10º, seu acerto, o carro que tinha que ele vendeu, o dinheiro que ele juntou, sei lá, o quê? Ou nada, que seja só o sonho, que seja só a vontade. Passa 5 anos, ou ele tá quebrado devendo, ou uma pequena fatia tá tendo sucesso. Sim. Talvez devendo, talvez com dificuldade, enfim. Mas o número traz que das empresas que nós temos no nosso país, que são mais novas do que 5 anos, antes de completarem 5 anos, a tendência delas era quebrar. E nós participamos de uma palestra dessa no Sebrae. E isso tinha 100 pessoas, 100 pessoas, o cara falou assim, só 2 de vocês que estão aqui vão ter sua empresa daqui 5 anos. Aí você olha pra todo mundo e fala assim, meu Deus, todo mundo vai quebrar. O que eu preciso? E aí a gente... Aí que você vai em busca do conhecimento, aí que você vai em busca de estudar. Que é você saber gerenciar o seu negócio. Tem que saber. A maioria das pessoas aprende a técnica, que é executar a atividade, mas não a gestão, Isso aí. né? E aí acaba ficando refém do mercado. O grande desafio que O tem. mercado muda, a pessoa quebra. É mais legal. Verdade. Parabéns aí pelos projetos, né? Esse parênteses desejam. Não, eu acho que esse parênteses é até muito válido para reforçar aí o quanto nós, como empresa, como pessoas, queremos apoiar você aí nesse desenvolvimento. Sim, eu fico feliz. Parece ser uma coisa muito chata. Mas é necessário. E a gente sabe que tem algumas coisas burocráticas envolvidas aqui, mas de fato é necessário. Principalmente para quem quer ter um negócio que dure mais que 5 anos ou que não fique devendo, né? Verdade. Isso é importante. A gente vê aí no dia a dia, né? Seja você mesmo seu próprio patrão, né? Seja você o único funcionário da sua empresa, que você tenha 100 funcionários. Se não tiver uma gestão, você acha que tudo que você ganhou ali é lucro. Não é. Você tem que ter esse trabalho, tem que ter... Então é importante. Eu fico feliz e nós vamos fazer uma parceria boa. Que show. Vai dar pra gente orientar a turma lá. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Então você as mensagens do Felipe aqui, velho, você tá aí, passando, o Felipe já fica no meu pé. Mas até aqui, Wallace, a gente conheceu muito bem de você, toda essa trajetória, toda essa energia. Achei muito legal essa visão sua, desse lado político, pro lado empreendedor, como que você conecta essas coisas, como que você enxerga isso dentro de uma organização, dentro de um processo de crescimento e desenvolvimento. E agora a gente entra aqui no CNPJ Cast, num dos momentos que a gente mais gosta e acaba validando tudo isso que você fez, tudo isso que você construiu até aqui, que é o momento empreendedor CNPJ. Então, o que a gente gostaria de te ouvir dentro desse momento? A gente gostaria de te ouvir dicas e sugestões, sua visão como um todo, daquilo que você pode deixar para os empreendedores que estão nos ouvindo. A gente sabe que são atuações diferentes, mas a gente sente totalmente essa sinergia, essa ligação. Eu gostaria que você deixasse aí algumas dicas para quem está começando a empreender, para quem já está empreendendo, enfim, aquilo que você achar importante para a galera que está nos acompanhando aqui no CNPJ Cast poder aplicar nas empresas, nos negócios deles para o desenvolvimento. Sim. Buscar conhecimento, isso nunca é demais. Estar presente, igual trazendo para o mandato. Eu estou sempre presente, sempre ouvindo as pessoas, seja os negativo ou positivo, eu estou sempre presente. Ouvir e falar na hora que tem que falar mesmo. Tem hora que a gente tem que ouvir mais, mas tem as oportunidades da gente falar, da gente expressar aquilo que a gente está sentindo, que a gente acredita, porque através dessa fala ali, que seja breve ou que seja longa,
você vai conseguir impactar em outras pessoas. A gestão e tratar os seus aliados, o seu time, como pessoas que têm sentimento, como pessoas que querem contribuir. Às vezes vai errar, mas vai errar porque quer aprender, quer surpreender de uma forma, e você vai falar, não, pode fazer do seu jeito, que do seu jeito é o que eu quero. Não precisa você fazer para impactar, para tentar fazer a função do outro, para tentar crescer mais rápido que o outro, porque assim não dá certo. Se eu contratei você para trabalhar com marketing, é porque eu acredito que você com o marketing vai dar resultado. Se eu contratei você para ser o meu motorista, eu tenho certeza que você vai exercer um bom papel como motorista. Não precisa você querer fazer projeto de lei, porque para isso eu já tenho uma outra pessoa. Então eu acredito que você, enquanto líder da sua empresa, está ali à frente, saber delegar as funções, deixar bem claro o que cada um vai fazer, o que cada um tem que fazer, é importante. Ter conversas. Eu estou sempre reunindo com a minha equipe ali. Claro que tem coisas que tem que resolver ali na hora, mas tem coisas que a gente pode programar para mais para frente. Mas sempre tentar resolver todas as situações, deixar bem as claras, tudo que você deseja, tudo que você quer, qual que é o seu projeto para o futuro. Voltando para a política, eu tenho um projeto de ser prefeito da cidade. Eu tenho que deixar bem claro para quem está comigo que eu quero ser prefeito da cidade. E se ele não contribuir, infelizmente ele não vai poder participar do processo. O processo é doloroso. Um processo para disputar uma eleição de vereador é de uma forma, de prefeito é outra, de deputado é outra. E se eu tiver no projeto para ser prefeito e a pessoa que está comigo está no projeto para ser vereador, é totalmente diferente. A gente vai estar em sintonia diferente e não dá certo. Isso acredito que é em todas as áreas. Se seus funcionários não estiverem na mesma sintonia sua, infelizmente não acontece. Você pode dar autonomia, você pode dar liberdade, mas se ela estiver em caminho diferente, não dá certo. E eu tento fazer isso no meu mandato o tempo todo, de mostrar qual é o caminho que a gente está seguindo, o que a gente quer, qual que é o meu desejo, e que se a pessoa estiver comigo, for fiel, estiver trabalhando para o crescimento, eu posso virar presidente da República. Vai todos comigo. Mas se tiver um trabalho diferente, se for amigo meu, a amizade permanece, mas o trabalho a gente vai ter que desvincular. Então é saber diferenciar essas questões, né? Do que você deseja, qual que é o seu objetivo, qual é o seu objeto ali que você deseja. Se você tiver isso aí às claras com toda a sua equipe, pode ter certeza que o projeto ele é de sucesso. E eu tenho feito isso no meu mandato, tem dado certo. A minha prova, o meu vestibular, né, é ano que vem, em outubro do ano que vem, para saber se o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu prestei o serviço, se vai dar certo, ano que vem a gente vai saber. É o concurso, né? A gente também costuma dizer que é o concurso. Eu fiz o concurso em 2020, passei, fui aprovado, só que a diferença é que não depende só de mim. Eu posso ser bom demais, só que se eu não tiver o retorno da população, eu não alcanço meu objetivo. Em 2024, nós vamos ter mais um concurso, que se eu for candidato de novo, eu vou ter que passar pelo concurso ali, passar por todo esse processo, para saber se a gente está apto a representar a cidade mais uma vez. E é o que eu faço nesses 4 anos, não é o que eu faço um mês antes da eleição. A gente já cansou de conversar e ter essas ideias. Se faz no ano da eleição, pode esquecer. Antigamente podia até funcionar, hoje em dia não. Hoje em dia funciona aquele que trabalha todos os dias, durante todo o mandato. E se você quiser só aparecer, bater na porta da casa do eleitor só no dia da eleição, aí ele vai virar as costas para você. Agora, se você já trabalhou, você só vai chegar lá e falar, o meu número é esse aqui, ó. A pessoa já vai votar em você. Já conhece o seu trabalho, já conhece suas propostas. E eu que estou agora indo para disputar a eleição para o segundo mandato, eu não tenho que falar o que eu quero fazer. Eu tenho que mostrar o que eu já fiz. E aí que tá. Se eu não tiver feito nada, eu não tenho nada para mostrar. Então, tudo passa por essa gestão, a gestão da minha empresa. E é junto das pessoas boas mesmo que a gente consegue buscar o objetivo e, graças a Deus, tá sendo positivo. Achei que você ia soltar o ditado, é junto dos bons que nós ficamos melhor. Quase que você soltou. É algo que eu gosto de falar muito, é o vamos pra cima, né? E fazer um mandato diferente e que faz a diferença na vida das pessoas. Não adianta só fazer o diferente e dar tudo errado. Não, a gente tenta fazer o diferente para fazer a diferença mesmo, que as pessoas sintam a diferença na cidade, que sintam a diferença ali no dia a dia e virar e falar assim, eu não acreditava em política, mas da forma com que você está trabalhando, eu gosto de acompanhar, porque você não fala só de política. Você mostra o dia a dia, você mostra a política de uma forma diferente, e é isso que eu tento fazer, para trazer mais pessoas para a política.
o jovem, que a maior parte do meu eleitorado é o jovem, a pessoa que acompanha, para que ele possa ver que a política também é legal. Não é só aquela chatice, discussão, terno e gravata. Não, tem parte boa na política e a gente consegue desenvolver. Então eu tento interagir todo mundo ali no meio da política, com meus amigos. Ó, vai ter uma ação, vamos todo mundo participar. Para você ver que isso aqui é política. Isso é uma política boa. Então, a Legal. ideia é essa. Parabéns, obrigado pelas dicas, né? A gente sabe o quanto o pessoal que nos acompanha gosta dessas dicas, que eles sempre comentam, sempre mandam, sempre falam, isso daqui eu já tô fazendo, isso daqui eu não tô, isso daqui deu certo no meu negócio, isso daqui nem tanto, queria entender mais um pouco e tudo mais, enfim. Mas obrigado por compartilhar todo esse conhecimento, ainda mais nessa parte final aí, de detalhar essas dicas, detalhar como tem sido aí essa transformação, essa evolução aí do crescimento de todo o seu mandato. Obrigado também pela agenda, de conseguir estar aqui na CNPJ. A gente sabe quanto é corrido, exclusivamente nesse período que é um período de descanso, de férias, e mesmo assim se dispôs em estar junto com a gente aqui. Desculpa a bagunça no início, né, de obra, Sem problema, sem problema. poeira, mas a gente está aí passando por algumas adaptações para tentar melhorar o nosso espaço, para comportar pessoas tão geniais quanto vocês, estar sempre próximos, sempre presentes. Inclusive, não só nossa parceria, tudo isso que a gente já comentou, toda a nossa estrutura, tudo que for necessário está à disposição para qualquer apoio, qualquer ajuda. Nós somos uma empresa que acreditamos muito que por meio da organização, por meio do conhecimento, por meio da educação empreendedora, a gente consegue ajudar os nossos clientes a alcançarem o sucesso. E se for pessoas que vêm de você, que precisam de apoio, precisam de ajuda, assim como a gente faz com toda a sociedade, a gente também está à disposição em apoiar Muito obrigado. o necessário. Fico feliz, agradeço o convite de vocês para poder participar. Foi uma troca de ideias bacana, eu gostei bastante. A estrutura, parabéns pela ideia. Acredito que é assim que a gente consegue dar voz para aquelas pessoas que contribuem com o nosso município e às vezes a gente não conhece, né? E através do podcast, dessa troca de experiência, muitas pessoas passam a ter visibilidade, ter voz. E parabéns pelo trabalho, pela estrutura, e podem contar comigo, que seja o trabalho enquanto vereador, legislativo, e que seja também enquanto cidadão e morador da cidade de Birité. Se vocês precisarem, estiver ao meu alcance, pode ter certeza que nós vamos estar à disposição. Que show. Dejan, obrigado também pela sua disposição. Tá sempre do meu lado aqui. Eu que agradeço, para mim foi um imenso prazer. Muito obrigado, Boas, por ter participado. Acho que foi uma troca bem legal. Acho que o pessoal vai, pegar essa visão política, empreendedora, que é extremamente conectada, acho que vai ser de muita valia. Então, obrigado. Né? E para quem está nos acompanhando, é sempre uma honra estar aqui podendo gerar um pouco de conteúdo para vocês. Então, espero que tenham gostado. Pessoal, muito obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixa de comentar, de compartilhar, de nos contar aí o que vocês têm achado, o que vocês acharam desse episódio. Se quiserem conhecer mais um pouco do professor Wallace, as redes sociais dele vai ficar registrada em todas as nossas redes sociais. Onde você estiver assistindo esse podcast, você vai ter acesso às redes sociais dele. Eu tenho certeza que, assim como nós, você também vai gostar muito de todos os projetos, de toda a construção que ele vem desenvolvendo. Para vocês que gostam de desenvolver a sua empresa, não poderia deixar de contar de novo, reforçar o convite para o Conecta CNPJs. Nas nossas redes sociais também tem todos os detalhes. E nós deixamos aí um forte abraço para vocês e esperamos vocês no próximo episódio do CNPJ Cast.